Fala pessoal, aqui é Porquinho Games com mais um vídeo do canal, com a mais nova série do canal de histórias de personagens. Hoje eu tô trazendo aqui a história do Blanca, não é só porque ele é legal, porque olha esse copo lindo que eu peguei no Ragazzo. Olha aqui ó, pra ver se você vê que é original, ó. Ragazzo, games clássicos. Nossa, eu gostei muito dele. E hoje eu vou aproveitar assim, ó, vou mostrar pros meus inscritos. Aproveitei assim, ó. Vou aproveitar que eu peguei o copo e vou fazer uma nova série contando histórias que eu já queria fazer isso. Por isso eu separei aqui a história do Blanca, do Street Fighter. Ai, spoilers. Spoilers. Ai, spoilers. Esse aqui é o Blanca, vamos ver. Nome no Japão, Buranka. Nossa, não sabia não. Séries de jogos, Street Fighter. Primeiro jogo, Street Fighter 2, tem World Hero, que eu já sabia. Designer, Akira Yasuda. Dublador, Don Carton. Inglês, Scott Michael. Dublador japonês, Yuji Ueda. Ator de captura de movimentos, Robert Mamore. Sexo masculino, data de nascimento 12 de fevereiro de 1966. Nacionalidade Brasil, como eu já falei. Estilo de luta, selvagem. Pra quem não sabe, o Blanca é o único personagem de Street Fighter brasileiro que foi criado. Vamos ver. Peraí. História, queremos saber a história. Em uma noite chuvosa do Brasil, um avião teve sérias dificuldades em passar pelo tempo difícil. Estava bem difícil e relâmpagos soavam em todo lugar. Ambos, pilotos e passageiros, estavam aterrorizados pela magnitude da tempestade. Um pequeno garoto chamado Jimmy estava no avião a caminho de visitar sua mãe, quando repentinamente um poderoso raio acerta a aeronave com força. O raio parecia ter estranhas propriedades e começou a criar uma mutação no corpo de Jimmy. O avião planou até a selva amazônica, ninguém sobreviveu à queda, com exceção de Jimmy. Em péssimo estado, adiante havia uma alcateia de lobos, que vendo o estado desprotegido e as estranhas propriedades da criança, decidiram juntar como um filhote. Desde então, Jimmy sofreu amnésia. Pouco ou nada se lembrava de sua mãe ou da queda. E poderia explicar por que Jimmy estava tão calmo em seu novo corpo que com a mutação e a vida na selva levou-o de humano a fera. Criado por lobos e aprendendo com outros animais da floresta, com ele viveu macacos balançando em guias a transmitir eletricidade pela pele, etc. E se tornando mais forte por carregar lenhas e pedras, Jimmy não mais existia, mas um ser que autoproclamava Blanca, mina no bingo, sendo essa somente na variação azul, mina do bingo, não sei isso aqui. Já que na primeira vez que os nativos do Brasil ouviram sua pele pálida e estranha, movimentos o deram o apelido de Blanca, que significa branco em português. Os nativos das vilas dentro da Amazônia temiam que a nova fera tentasse matá-lo cedo ou tarde. Depois de anos amassando as plantas contra sua pele, a clorofila mudou a sua cor para verde. Assim, Blanca cresceu em isolação de outros humanos e não aprendeu nenhuma língua, senão animalística, como grunhidos e gritos. Sendo assim, Blanca passou o início da sua nova vida dentro das selvas brasileiras. Os aldeões das vilas amazônicas decidiram que era a melhor aposta seria eliminar o monstro. Mas quando caçado, Blanca estava em lugar algum para ser encontrado. Pessoal, desculpa aí pelo corte, para onde mesmo? Não estava em lugar para ser encontrado. Deixou a floresta guiada por uma estranha força, e agora, nas principais cidades do Brasil, Blanca aparece e desafia qualquer outro homem para encará-lo. Ele se tornou uma máquina para caçar pessoas que antes eram como ele. Mas apesar do fato ele ter perdido suas proporções humanas, uma nova prova de humanidade continua presa em seu corpo. Um par de tornozeleiras, seu cabelo é longo e sua pele evoluiu em uma estranha cor verde. Apesar de agir mais como um animal que um homem, seus jeans rasgados e um par de tornozeleiras trazem uma ligação com a humanidade dentro dele. Treinado para sobreviver na dura floresta amazônica, Blanca é capaz de longos e poderosos socos e movimentos corporais rápidos e fluidos.
Ele pode rolar em forma de bola e girar em direção ao seu oponente em um movimento que desafia a gravidade. O tempo que passou nadando próxima Enguia se tornou seu corpo poderoso condutor que pode explodir em luz e poder. Blanca absorveu deles o poder da eletricidade, podendo emitir choques elétricos por todo o seu corpo, o que mais tarde serviria para atacar seus inimigos. Na presente situação, Blanca poderia usar por si só aparelhos elétricos, assim ajudando em suas necessidades pessoais. Tais técnicas animais ajudaram a se ambientar em seu presente estado. Sua natureza selvagem o dá um inconfundível e feroz estilo de luta. Blanca conheceu pela primeira vez a civilização ao entrar escondido numa caçamba de um caminhão que transportava melancias. Algumas más línguas dizem que o tal caminhão onde Blanca pegava carona, na verdade, seria de um contrabandista. Durante uma de suas viagens, Blanca por acaso salvou a vida de um turista perdido que estava em perigo na selva. A partir de então, o turista chamado de Dan Hibiki, que se tornou um grande amigo do monstro verde. Curiosamente, Dan se consegue comunicar através dos grunhidos Dan consegue se comunicar com Blanca através dos seus grunhidos sendo o único ser humano a entender que significa, talvez graças a Dan que Blanca aprendeu a falar como ser humano. Com isso, Blanca acabou saindo do ambiente selvagem para aventurar mais pela civilização, exclusive a procurar oponentes dignos a fim de testar suas habilidades. Aqui é a carreira de lutador dele. Street Fighter. Aqui eu só vou... A única coisa que eu vou ler aqui é a carreira de lutador dele. Nossa. Não, pera. Blanca conheceu e fez amizade com os lutadores Honda, Ryu, Ken, Chun-Li, Guile, Zangief e Dalsin. Se você quiser a história de algum desses personagens, comentem. Com quem disputava um campeonato, em Dalsin, Blanca teve a inspiração para manter sua mente, corpo e alma sob controle absoluto, para assim adquirir paz e espírito e coragem para lutar. Além de ter em Honda um parceiro de lutas, Blanca conheceu Zangief, que quando enfrentou este no ringue, assim tomando conhecimento da organização criminosa Chandalu, liderada pelo diretor Mr. Bison, e assim Blanca fica sabendo que tal organização havia sido responsável a derrubar seu avião na intenção de torná-lo o monstro que ele era, e tinham intenção de torná-lo cobaia para experimentos de clonagem para fundar um exército de monstros semelhantes a ele, a fim de impedir tal feito. Blanca se junta aos demais competidores na liderança de Guile, parte na luta contra tal organização terrorista. Tal fato é mostrado exclusivo no filme live action do Street Fighter, porém com as alterações no enredo. Com muito esforço, Blanca e seus parceiros conseguem derrubar Bison, em que a desvantagem acaba fugindo, tendo paradeiro desconhecido. Pouco contente com o mundo fora da selva e ainda correndo perigos de ser capturado, Blanca volta ao cenário florestal. Vamos ver aqui o tempo aqui. 8 minutos. Peraí, vamos ver se tem alguma coisa importante que a gente pode colocar. Referência. Curiosidade é muito comprido. Vou ler só algumas. Vou ler, tipo, sei lá, 5. Descobriu-se que Chandalu fora responsável pelo seu acidente de avião, e ele odiava por isso. E o livro de referência All Bolt Street Fighter 03 afirma que ele era caçado pela Chandalu. Embora os eventos do jogo contando isso não estivessem necessariamente no canone. Peraí. De acordo com a mesma fonte de que dizem porque ele decitava a Chandalu, depois que entra em contato direto com as plantas, sua pele absorveu clorofila suficiente para ficar da cor verde. Em jogos posteriores da série Street Fighter 2, a Capcom fez que ele parecesse mais feroz, pois achava que ele estava muito bobo no Nintendo Street Fighter 3. Decidiram fazê-lo bobo outra vez. Gente, na minha opinião, eu gostava de usar o Blanca no Street Fighter, porque o Blanca, ele, por parecer monstruoso,
fazia, pra mim ele parecia ser forte. Ah, peraí, deixa eu fechar isso aqui. Sobe. Comentem outro personagem que você querem. Tá, de acordo com... Não, por exemplo. Em Street Fighter 03, a Capcom se esqueceu que ele não deveria conhecer o seu nome até o final de Street Fighter 2. Sua mãe o chamava pelo nome real e ele não reconhecia. Por causa disso, posteriormente mudou seu canone e considerar agora que ele sempre soube seu nome. Ele seria conhecido localmente como Hombre Blanco, que teria transformado Blanco. Em seu apelido Blanca, a Capcom pareceu ignorar que a língua falada no Brasil não é espanhol, mas o português. Nem que filho da mãe. Da mesma forma, seria improvável que seu nome fosse Jimmy, mesmo no Japão, já que, pois, é um nome inglês, verdade. Charlie nasce do Japão, amigo de Guile, e Blanca não são o mesmo. No entanto, no filme Street Fighter de 1994, eles foram combinados em apenas um, o brasileiro Carlos Blanca, ou Charlie Blanca, antes da aparição real no Charlie dos jogos. O desenho Street Fighter da animada série segue a cronologia do filme. Ô, gente, acho que o vídeo vai ficando por aqui. Até a próxima. Falou, pessoal!